controle é superestimado. Frase bastante conhecida pelo fandom da série Teen Wolf. Porém, que a galera não costuma dar muita atenção ao seu significado dentro do show, dito pela primeira vez no episódio 14 da terceira temporada, especificamente no treino, digamos assim, que o Ethan e Aiden estavam dando ao Scott. Ela foi a base para que não só o Scott, como o Liam, Malia, até mesmo a Kate, conseguissem controlar e guiar suas bestialidades. Mas e se eu te dissesse que esse conceito já tinha sido apresentado e que o poder do Derek foi muito fruto disso? O Derek, ele usou um conceito semelhante a esse para aprender a se controlar. Sendo mais preciso, Peter o ensinou. Tá curioso? Bom, ao longo desse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, o que é na prática, dentro da série, esse conceito, o controle é superestimado. Segundo, vou te mostrar o que é subjetivamente essa ideia de não se controlar tanto. E terceiro, eu vou te mostrar que o método de treino do Delqueiro e do Peter são muito parecidos, mas o método do Peter é falho. Inclusive, foi isso que bloqueou o potencial do Derek por muito tempo. Antes, agradecer o seu gostei, a sua inscrição e o seu comentário. Aliás, esquece esse sininho, tá? Ele não serve pra nada, ele é inútil. Se quiser acompanhar a Crush, sempre comenta algo nos vídeos ou vem aqui no canal, porque ou ele não te recomenda ou ele não te notifica dos vídeos, beleza? Recomendando um livro muito bom para quem gosta daquele estilo Gray Man, aquele cara que entra em qualquer lugar, extrai informações e sai sem ser percebido. Hoje eu te indico Identidade Borne. Uma pena que a Netflix fez aquele filme Gray Man de maneira tão porca, porque o conceito do Gray Man é muito interessante e é realista. Esse livro aqui aborda isso. Jason Bourne, um Gray Man, um verdadeiro camaleão que pode entrar e sair de qualquer lugar sem ser notado. Tem uma série de filmes que adapta esse livro e suas sequências, mas acho que os filmes adaptam demais. Quer dar uma ajuda pro canal? Compra esse livro pelo link na descrição, que você vai estar me ajudando diretamente. Parte 1. Na prática. O que significa o controle é superestimado? Aí, já ouviu falar em agorafobia? Em outras palavras, sentir medo de sentir medo? Com certeza sim, porque eu e você já passamos por isso. Aquela situação que é importante de alguma maneira, mas tu evita porque tu tem medo de na hora sentir medo. Quem já apresentou um trabalho de escola sabe muito bem como é. E hoje em dia, com o TikTok e outras porcarias, coisas desse tipo ficam muito mais comuns, porque a nossa geração e a geração seguinte se borram de medo de ter de lidar com a realidade. Porque os caras só consomem coisa editada. Só aquela foto perfeita, aquele vídeo absurdamente editado, com 400 efeitos diferentes. E a realidade não é assim, né? Você gagueja, você erra mais do que acerta. E na maioria das vezes, a gente está mais preparado do que imagina. O que isso tem a ver com o tema desse vídeo? Tudo, velho. Lembra do segundo episódio da 4ª temporada? Quando o Derek, adolescente, e a Kate estavam se transformando? O que é que eles mais tinham medo naquela situação? Se transformar. Episódio 4 da mesma temporada. Lembra da Malia? Porque ela não conseguia manter o controle. Porque ela tinha medo de não se controlar. O conceito de o controle é superestimado em Teen Wolf traz a seguinte ideia para os lobisomens da série. Vai acontecer, você vai se transformar, vai perder o controle e você não pode evitar isso. Pelo contrário, o cara tem que abraçar essa parte negativa de ser um lobisomem. Na prática, o que ele tem que fazer não é suprimir a transformação, tentando segurá-la de alguma forma. Por exemplo, usando o trisqueio como algo físico para canalizar a bestialidade. Isso não vai funcionar a menos que esse método esteja sendo ensinado por alguém muito experiente, como a Thalia, por exemplo. Se você olhar bem, vai notar que os lobisomens e os coiotes que mais possuem autocontrole são justamente os que não querem se controlar tanto, que se permitem extravasar como necessário. Lembre-se de como Scott parou e destransformou a Malia no episódio 14 da terceira temporada, deixando a sua bestialidade como alfa sair, claro, de forma direcionada, com um propósito muito claro. E talvez fosse isso que os gêmeos queriam ensinar o Scott. Porém, a gente tem que lembrar de uma coisa. Ethan e Aiden aprenderam a se controlar com o Delqueiro, mas eles mesmos nunca foram alfas de verdade. Eles nunca tiveram uma alcateia própria. Sendo mais direto, os gêmeos estavam certos. Quando o Scott se transforma e ruge, ele fez o que eles tinham ensinado. Se tornou um monstro, um animal, mas não deixou o controle escapar. Você é um alfa para uivar como um, tem que ser com toda a força, tem que ser um monstro, ser um animal, tudo aquilo de que tem medo. É isso que te dá poder, te dá força. Só que ambos eram tão amadores, tão cabaços, com toda essa questão de ser um alfa, que eles não sabiam ao certo como ensinar isso
a outra pessoa. Por isso a explicação era na base da porrada. Isso que é um exemplo prático desse conceito na vida real. Olha aquela questão de ter medo, de sentir medo. A única maneira de controlar ou direcionar esse medo é aceitando ele, indo lá e fazendo. É entendendo que vai acontecer, você vai sentir medo, vai se borrar todo, mas que só assim você vai se superar. Com o tempo, com o passar do tempo, você vai se adaptando a isso. Quando o Styles ensinou isso a Malia, que tinha medo de matá-lo, já que o Styles havia soltado ela, por não ter outra opção a não ser se controlar, Malia assumiu o controle da transformação na lua cheia, justamente porque ela tinha que perder o medo de perder o controle. A ideia não é meramente se deixar tomar pela fúria ou a transformação, porque aí o efeito é outro, e a gente já viu isso. Não, o que os gênios e o Styles queriam dizer era para que eles não suprimissem a transformação. O fato deles terem medo do que vai acontecer só aumenta ainda mais o efeito da lua cheia, o que só piora a situação. Gostaria de destacar a forma como o Scott suprimiu a transformação dele no episódio 13 da terceira temporada. Quando a Alicent termina com ele no final da segunda temporada, o Scott ficou alguns meses meio se controlando sem uma âncora. Depois que ele se tornou um alfa, isso não daria mais certo, porque agora ele estava muito mais bestial e perigoso do que qualquer lobisomem normal. Quando a Melissa dá aquele ótimo conselho pro Scott de que ele devia ser a sua própria âncora e que ele iria se apaixonar de novo, ele consegue parar a transformação, que inclusive iria acontecer dentro de casa e no meio de uma discussão familiar. Preste atenção no fato de que, no mesmo episódio, ele não consegue se transformar e uivar para Maria. Notou isso? Como um alfa, não bastava apenas se controlar, apenas encontrar uma âncora. Não, o McCall precisou aprender a deixar esse monstro sair, porém, sem virar um lobo maníaco como o Peter. E isso nos leva à segunda parte desse vídeo, parte 2, o que isso significa subjetivamente. Se você digitar no YouTube treinamento aquático Navy Seals, provavelmente você vai encontrar esse vídeo aqui, do que eles chamam afogamento à prova de afogamento. Esse teste consiste em, basicamente, ensinar ao soldado que naquela situação não adianta nadar ou se debater. Na real, para passar por esse teste, você precisa não saber nadar. O cara tem que desligar essa parte do cérebro, essa parte do se eu não voltar à superfície, eu vou me afogar. Não. Aqui você tem que aceitar a situação, descer até o fundo, pegar impulso, saltar, juntar fôlego e fazer tudo isso de novo. Para um cara que vai colocar a própria vida em xeque várias vezes, aprender esse tipo de mentalidade é crucial para o trabalho dele. Se a gente for levar isso para Team Hope, o controle é superestimado, seria algo semelhante. Ele tem que se acostumar com a falta do controle. Na prática, você já entendeu. Na série, se o cara tentar suprimir, segurar a transformação, vai ser pior, muito pior. Ele precisa deixar a transformação vir. Mas, se você olhar com mais cuidado, vai perceber que tem uma certa questão de tolerância. Ou seja, quanto mais ele se transforma, mais fácil vai ficando. No episódio 2 da terceira temporada, a gente descobre que o Delcane deixou o Boyd e a Cora por 3 luas cheias dentro de um cofre feito de uma pedra chamada Hecatolite, que na mitologia da série bloqueia completamente a influência da lua sobre os lobisomens. Boyd e Cora ficaram 3 luas cheias sem a lua. Na verdade, 3 vezes sem sentir praticamente nenhuma influência da lua. E isso deixou eles tão sensíveis à lua cheia, tão intolerantes a ela, que quando o Scott e o Derek abrem a cela, ambos perdem completamente o controle. Lembra-te, Cora e Boyd eram olhos dourados. Eles não eram assassinos. Eles tinham muito controle sobre as suas transformações. Porém, bastou 3 vezes sem se transformar e eles simplesmente enlouqueceram. Se você for nessa mesma linha, o Peter ficou anos em coma, sem se transformar. E quando ele finalmente se transformou, ele matou a Laura e virou aquela aberração que a gente viu na primeira temporada. Ok, Boyd, Cora e Peter são casos um pouco diferentes. Mas imagine o cara ficar anos sem se transformar e na primeira vez que ele se transforma, ele ganha o poder de um alfa, que a gente sabe que é muito mais bestial. Não daria outro efeito, né? Senão, um Crinos completamente louco. Ainda mais que o Peter não se importava nem um pouco em matar qualquer um que ficasse no seu caminho. Se você juntar tudo isso, quando é ensinado sobre o controle é superestimado, na prática, é o cara deixar a transformação vir, lidando com ela, ao invés de tentar contê-la. Claro, guiando ela, dando propósito. Subjetivamente, é uma questão de tolerância. Quanto mais o cara se transformar, mais fácil fica para lidar com a transformação, já que a série mostra que nem sempre uma âncora é suficiente e que os lobisomens ficam mais sensíveis à lua cheia se caso eles ficarem muito tempo sem senti-la ou sem se transformar. E isso nos
leva à última parte desse vídeo, parte final, porque o método do Peter é falho. No episódio 9 da segunda temporada e no 2 e 6 da quarta, é apresentado as âncoras de Derek, Peter e supostamente a da Kate. Nesse caso, Derek é a raiva e Peter e Kate seriam a própria violência, ou até mesmo a própria raiva. Esse método de autocontrole foi aprendido pelo Peter quando era muito novo e mais tarde é ensinado ao Derek e a Kate. Como o próprio Peter explica no segundo episódio da temporada 4, ao invés de o Derek buscar uma forma de evitar a raiva, ele aprendeu a se concentrar justamente nela, a usar a própria ira para se controlar, enquanto a fúria faria outros lobisomens perderem o controle. Essa seria justamente a maneira que o Derek encontraria para se controlar. E isso faz sentido porque o Derek, até o início da segunda parte da terceira temporada, era um cara muito mal-humorado. O cara tava full pistola o tempo todo. Então, a sua irmã? Tá uma porra. O que é interessante é que o método do Peter, aparentemente, ao do Deucalion, no episódio 14 da terceira temporada, e Aiden explicam rapidamente como que o Deucalion os ensinou a se controlar quando eles eram alfas. Nesse caso, eles basicamente deviam se entregar à transformação, deixando a transformação vir, o que é semelhante ao que o Peter ensinou ao Derek. Afinal, nos dois casos, ao invés de evitar a transformação ou a emoção, eles usam justamente isso para se controlar. Mas o método do Peter tem uma falha, e o Derek é a prova viva disso. Até o início da segunda parte da terceira temporada, a raiva é obviamente a âncora e a principal fonte de poder do Derek. Tá uma porra. Entretanto, após ele trocar a ideia com as memórias da sua mãe, ele passa a ver o mundo de uma maneira diferente, entendendo que Scott e Talia eram muito semelhantes. O Scott é o guardião de Beacon Hills, ele cuida da cidade, assim como os reis faziam. Depois disso, Derek muda muito mesmo. É outra pessoa, não era mais a raiva que dava poder a ele. Isso já tinha passado na quarta temporada. Todo o seu arco de personagem é muito parecido com o arco de personagem do Homem-Aranha 2. Descobri que o que fazia dele um rei nunca foi os poderes. Lembra daquela parte que ele se entrega para a morte? Ele não se importa? Então, Derek aceitou a morte e só ali ele evoluiu. E aqui chegamos no ponto que eu queria. Note que fica implícito que a Talia ensinou a Laura usando aquele Triskelion e o mantra Alpha, Beta e Ômega. Talia nunca usou esse método no Peter e na série não existe nada que comprove que ela treinou o Derek. Laura se tornou uma evoluída, assim como sua mãe era. Agora olha pro Derek, para a história dele, justo quando ele se acalmou, quando ele não era mais movido pela fúria. Só aí ele evoluiu. Se você gosta de Teen Wolf, cara, não achou estranho isso também? Se eu estiver certo, o que bloqueou todo o potencial do Derek ao longo da série foi justamente a sua âncora, a raiva. Peter, Deucalion, Satomi, Finch, todos são muito mais velhos e mais experientes que o Derek, e nenhum deles foi confirmado como evoluído. Ainda assim, a possibilidade de que só reinos possam evoluir, o que eu também acho muito pouco provável, mas sim, é possível. Mas será que o que faz os lobisomens evoluírem em Teen Wolf não é apenas se entregar, seguir à risca o lema, às vezes o controle é superestimado? Será que eles devem encontrar algo que vai além deles próprios, uma causa maior, para que só assim eles evoluam e tenham um controle completo? Bom, eu deixo essas perguntas para você me responder aí nos comentários. Me diz aí o que você acha.